Olá, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Aqui é a professora Tatiane. Então, meninas e meninos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a liderança religiosa indígena e a sua relação com o folclore brasileiro. Esta semana estamos comemorando o folclore e nós vamos aqui nesta aula fazer umas ligações entre religiosidade e folclore, as possíveis ligações que possamos encontrar, certo? Então, vamos falar um pouco sobre o pajé. O pajé são os líderes religiosos indígenas. Eles têm a função de encontrar entidades espirituais, de utilizar sua sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar as pessoas e fazer rituais de cura. Os rituais chamados de pajelança são os rituais feitos pelo pajé. O pajé, normalmente, é uma pessoa de mais idade, um ancião, que possui grandes conhecimentos botânicos e de medicina, e também que possui esta ligação com o mundo espiritual. Então, o pajé ele tem essa capacidade dentro da cultura indígena, a crença dentro da cultura indígena é que os pajés têm essa capacidade de curar, além do corpo, a alma, pois além de ele conhecer muitos medicamentos, né, ele também tem essa ligação com o sagrado. Então, todo o ritual de pajelança que envolve cura vai envolver essa ligação com o sagrado e medicamentos feitos com materiais da natureza. Além de tudo isso, os pajés, eles repassam muitos conhecimentos, como, por exemplo, os mitos e as crenças. E entre as crenças dos indígenas, nós podemos encontrar alguns personagens que hoje fazem parte do nosso folclore, certo? O que é o folclore? É um conjunto de manifestações culturais, como lendas, provérbios e danças, que são repassados de forma oral. Então, o pajé ele tem essa função de repassar essa tradição e ensinar sobre personagens como o Saci, a Iara, o Boto, o Curupira. Vale lembrar que os índios têm a sua divindade, que é o Tupã, certo? O deus Tupã, que foi quem criou tudo, e eles acreditam que Tupã é o deus. Nenhuma dessas figuras, Iara, Saci, Boto e Curupira, apesar de terem uma convivência dentro da cultura indígena, eles acreditarem que essas figuras realmente existem e podem interferir em suas vidas, não existe um culto religioso para essas figuras, ou seja, eles não são vistos como algo que tem que ser sagrado, como figuras que têm que ser divinizadas, ou que tenha que existir algum ritual para estas figuras, ou seja, eles não são sagrados, mas eles são, como posso dizer, essas figuras elas são reais, não são sagradas, mas elas têm poderes que são paranormais, certo? Poderes que estão para além dos conhecimentos humanos, mas essas figuras não são deuses. Esse é o Saci. O Saci tem uma história interessante, né? Ele é um menino negro que fuma cachimbo e que não tem uma perna. Segundo a lenda, o Saci perdeu a sua perna num jogo de capoeira. Ele se machucou e essa perna teve que ser retirada no jogo de capoeira. O Saci, ele anda pelas matas pregando peças. Ele tem essa habilidade muito grande de pregar peças e assustar as pessoas. Habilidade não, né? Ele gosta de fazer isso, o Saci. Sua grande habilidade, na verdade, é os conhecimentos que o Saci detém da botânica, certo? O Saci ele é um grande conhecimento da flora, da floresta, das matas, das plantas. Ele sabe para que serve cada planta, qual cada doença que aquela planta cura. E aí ele tem uma função de proteger as matas, né? Ele fica pregando peça nas pessoas, com a função mesmo de fazer com que as pessoas saiam de dentro das matas e fiquem sem paciência e que saiam dentro das matas, né? E porque ele guarda esse grande segredo por si. Segundo a lenda, também é possível pegar um saci. Quando você vê um redemoinho, você joga uma rede e o saci vai ficar preso naquela rede.
e você precisa tirar o chapéu do Saci. E aí o Saci torna-se essa figura importante, né? E que tem esse significado, né? De guardião de um conhecimento muito grande da medicina natural. Outra figura importante é o boto cor-de-rosa, que é muito importante no norte do Brasil. E lá no norte do Brasil, o boto cor-de-rosa, ele sai, segundo a lenda, né? A cada mês de junho, ele sai durante as festas juninas e ele sai em forma de homem, ele sai de dentro dos rios, assume formato masculino, seduz as mulheres e normalmente as engravida. Hoje em dia, as mulheres que têm filhos solteiras e não querem dizer quem é o pai do filho, sempre usa a expressão filho é do boto, porque o boto era essa figura que saía, engravidava as mulheres e sumia. Então, mulheres que têm filhos que os pais não se conhecem os pais, elas costumam dizer que são filhos do boto. Outra figura interessante é a mula sem cabeça, que, como vocês podem ver, não tem cabeça, tem um fogo no lugar da cabeça. A mula sem cabeça é uma lenda interessante, provavelmente uma lenda criada dentro do catolicismo, onde a mula sem cabeça são mulheres que se transformam na mula depois de namorarem, ter algum tipo de envolvimento afetivo com o padre. Então, é muito provável que esta lenda tenha sido uma lenda criada dentro da Igreja Católica para diminuir a quantidade de mulheres que se envolviam com padres e por ter medo de se transformarem em mulas sem cabeças. O Curupira é uma figura interessante também do nosso folclore e também está relacionada à proteção das matas. O Curupira é um anão de cabelos vermelhos e pés virados para trás. Ao contrário do Saci, o Curupira não é um menino, ele é um adulto. Só que ele tem o tamanho do menino, ele é um anão. E o Curupira, ele protege as matas, ele faz, quando caçadores ou coletores ou pessoas que querem agredir as matas entram nas matas, o Curupira, ele prega peças e bate, inclusive, muitas vezes, nessas pessoas, para que elas saiam de dentro das matas. Faz eles se perderem dentro das matas, então ele tem algumas atitudes com a intenção de proteger as matas. Aqui nós vamos ter um breve exercício, mas esse exercício aqui, só quem vai fazer ele são as pessoas que não tiverem acesso ao Google Formulário. Aí essas pessoas vão copiar esse exercício, tirar foto e enviar para mim. Existem outras figuras dentro do folclore brasileiro que eu não citei aqui, como, por exemplo, a cuca, a caipora, são outras figuras do nosso folclore que abordaremos na nossa aula no Meet e também na nossa aula no grupo. Então, pessoal, espero vocês já para dar continuidade à nossa aula de hoje.